Colossenses 1, versículo 9, ó. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. Rapidinho, olhe para cá. Paulo vinha falando da fé deles, de como eles estavam vivendo bem assim para Deus e alegrando o Senhor. Então Paulo vai dizer, ó: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu íntimo, inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então o versículo que eu quero assim focar, falar um pouco, vou até ler bastante aqui hoje, é o versículo 10, ó. Dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Essa expressão é que eu achei interessante, né? Ela conflita muito com a nossa geração, que segundo Paulo, o objetivo de Deus ter chamado e separado um povo na terra, e o nome desse povo na nova aliança é a igreja. No Antigo Testamento era Israel, para nós hoje é o povo que Deus chamou para viver dessa forma, para ele é chamado igreja. Então Paulo vai dizer aqui no versículo 10 que a igreja, o povo que Deus chamou, o objetivo principal, o foco, o alvo desse povo é viver para o inteiro agrado de Deus. Observe aí o versículo 10, vamos ler de novo. Ó, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Leia o restante. Para o seu inteiro agrado. Então conflita muito com a nossa geração, né? Porque parece que a nossa vida, a doutrina que nós recebemos, ela é para o nosso agrado. Você até fazer um certo esforço, ter uma certa disciplina na vida, mas para na verdade alcançar aquilo que é do nosso agrado. E aqui a palavra de Deus, ela mostra que o objetivo até de nós termos sido criados, chamados, criado por Deus e chamado por Deus, é para que a nossa vida seja para o inteiro agrado de Deus, que vivamos para agradá-lo de forma plena, completa. Por isso que eu disse que conflita mesmo com a visão, o entendimento dessa geração. Eu disse que ia ler alguns pontos, né? Então, se a gente for acompanhar a história em todas as gerações, sempre houve quem vivesse para Deus. Vocês concordam? Sempre houve. Toda geração sempre houve quem vivesse para Deus, quem tivesse ali, por mais que fosse uma geração de trevas, uma geração difícil, que não fosse marcada por uma geração que realmente era uma geração que viveu para Deus, uma geração luz, uma geração avivada, mas em toda geração sempre houve quem vivesse para Deus. A grande questão que nós chamamos a atenção é como foi a maneira que esse povo viveu. E foi isso que caracterizou as gerações, ou descaracterizou. Em toda geração, em todos os tempos, sempre houve um povo na terra que quis viver para Deus. A grande questão é a maneira, o modo como viveram. E é isso que caracterizou ou não as gerações, né? Eu citei, por exemplo, aqui, anotei aqui, eu me lembrei do jovem rico. Quando Jesus veio, havia uma geração que servia a Deus.
haviam grupos religiosos, sim ou não? E eu lembro de um jovem que se aproximou de Deus e era bem intencionado e disse que até Jesus o amou. E ele veio perguntar para Jesus: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna, né? Não foi assim? O jovem rico, ele representa algo muito importante para nós, porque é uma geração que servia a Deus. Ele servia a Deus. A gente que já estudou lá, ele guardava os mandamentos. Ele era um religioso praticante, ou não era? Porque Jesus disse para ele assim, ele dizia: Senhor, o que eu faço para ter vida eterna? Jesus disse: tu sabe dos mandamentos. Aí Jesus ainda cita alguns. Aí qual é a resposta dele quando Jesus cita alguns mandamentos para ele? Como? Isso aí tudo eu tenho guardado, Senhor. Então mostra que ele era fruto, resultado de uma geração que servia a Deus, que estava ali servindo a Deus. Então, como ele veio a Cristo, e Jesus disse: guarda os mandamentos, ele disse: Senhor, eu guardo. Aí Jesus disse: falta-te uma coisa. Se você pegar em outra versão, eu acho que é Mateus vai dizer assim, olha o que Mateus vai dizer, depois eu passo para ti, tu já sabe, para gente ganhar tempo. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, primeiro Jesus diz: Senhor, o que eu faço para ter vida eterna, salvação, vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos. Não mata, não rouba, honra teu pai e tua mãe. Aí tá. Ele diz: Senhor, isso aí tudo eu guardo, desde a minha mocidade, juventude, desde garoto, aí eu estou guardando isso tudo. Olha a pergunta, Jesus, olha a resposta de Jesus: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue, Então ele servia a Deus. Era uma geração que servia a Deus. Agora, o nível de entrega dele, o interesse e compromisso que ele servia, com qual ele servia a Deus, era o que ele mesmo calculava. Era o nível, a forma, a intensidade, do modo que ele calculava. Quando Deus vem em Cristo e dá o preço para ele, é dessa forma. A Bíblia diz que ele dá as costas e saiu entristecido porque era possuidor de muitas riquezas, grandezas materiais, e foi pesado para ele. É aqui que Paulo está dizendo que a vida que nós devemos viver para Deus é para o seu inteiro agrado. A vida que Deus quer da sua igreja não é uma igreja ao preço e ao modo calculado pela gente, entendido pela gente, mas é ao modo e ao nível dado por Deus. Quando Paulo diz que a forma como a igreja deveria viver, e que o nível que Deus queria que a igreja vivesse era de forma que ela vivesse para o seu inteiro agrado, agradar a Deus, e não ao nível que a pessoa achava que deveria viver. Eu disse que em todas as gerações sempre teve quem quisesse servir a Deus, só que em todas as gerações, muito poucos viveram para o inteiro agrado de Deus. Muitas vezes agradaram a Deus até certo nível, mas não para o seu inteiro agrado. Quem está entendendo? O jovem rico, até certo nível, ele agradava a Deus, e tanto é que a Bíblia diz assim: e Jesus o amou, mas ele não quis viver para o inteiro agrado de Deus, porque havia um preço estabelecido, havia uma exigência de Deus que extrapolou os limites dele, o que ele calculava, o que ele entendeu que ele deveria viver, e como ultrapassou, ele foi embora. Não é assim? Então, mas na Bíblia existem os heróis da fé, existem aqueles que não estão nem na galeria dos heróis, mas viveram para o inteiro agrado. E a Bíblia cita exemplos de pessoas que renunciaram coisas, o que lhe foi exigido,
para poder servir a Deus. Vamos chegar num ponto aqui interessante. Por exemplo, a Bíblia cita o Moisés. A Bíblia diz que Moisés, pela fé, já sendo homem feito, ou seja, entendido, sabia já fazer sua escolha, era consciente do que ele queria para a sua vida, porque a Bíblia bota entre vírgulas, sendo já homem feito, pela fé, Moisés, sendo já homem feito, ou seja, já tinha consciência do que queria para a sua vida. Olha o que a Bíblia vai dizer: ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele renunciou um status maior do que o do jovem rico. Ele renunciou maior riqueza do que a do jovem rico. Ele renunciou posições maiores que a do jovem rico, porque ele era filho da filha de Faraó, que era o homem mais poderoso da terra, em se tratando de riqueza, poder militar, de grandeza, de nação, de tudo. Então Moisés decidiu viver para Deus da forma que agradava a Deus, para o seu inteiro agrado. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Deus sempre vai tratar conosco dessa forma. Deus nunca aliviou isso para nós. Eu me lembrei de Abraão. Eu não sei o que estava acontecendo, mas chegou um nível na vida do relacionamento de Deus com Abraão, que Deus resolveu colocar Abraão à prova. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que Deus viu no coração de Abraão. Alguns tentam dizer que Deus viu Abraão já muito apegado com aquela promessa, que era Isaac, o garotão. Então, alguns dizem, né? A Bíblia não diz. Mas num certo ponto do relacionamento de Deus com Abraão, Deus resolveu pedir a Abraão o que ele tinha de mais precioso. Talvez o pedido de Deus para o jovem rico é porque ele viu no coração daquele jovem o que ele tinha de mais precioso: seu status, sua posição, que é isso que o dinheiro dá. Não é só vida folgada, mas no mundo, na terra, dinheiro, além de trazer o conforto da vida material, ele também traz posição. É verdade ou não? Nós ainda estamos vivendo num mundo que quem tem dinheiro vira doutor, né? Há um tempo atrás, quem tinha dinheiro virava coronel. No tempo de Paulo, quem tinha dinheiro virava cidadão romano, né? Quem está entendendo? Aqui, Deus, não sei porquê, resolve pedir para Abraão o seu bem mais precioso. Ele deu sua vida por aquilo ali. Ele tinha largado a casa do pai, da mãe, o conforto do lar, da família, para sofrer no deserto tantos anos, e de repente Deus diz: me dá isso. E o que aconteceu? Quem lembra? Me dá água que não seja gelada aí. O que aconteceu quando Deus pediu para Abraão? O seu filho, seu único filho, ainda diz assim, né? Porque Ismael já tinha ido embora, né? E aí? O que aconteceu? Quem lembra? Ele foi entregar para Deus, e entregou. Pela fé ele ofereceu. É claro que Deus interveio, né? E não permitiu acontecer. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Será que é só Abraão que consegue fazer entregas nesse nível tão alto? Eu estava meditando, irmão, e sabe por que Deus cobra da gente isso? Não sei se minha garganta vai aguentar. Porque Ele vê que a gente também faz. A gente às vezes não faz para Ele, mas a gente faz. Deus pede para nós nesse nível de entrega, porque Ele sabe que a gente faz, que a gente tem coragem de fazer. O problema da nossa geração é que a gente não faz para Ele. É o que Pedro diz, que a geração é doente, aleijada, é uma geração má, perversa. E qual é a palavra que Pedro diz para a gente quando ele está pregando no Pentecostes? Fujam dessa geração perversa. Por quê? Porque é uma geração que foi doutrinada, ensinada a fazer muitas vezes até mais, mas não para Deus.
E a gente faz. Vou provar. A vida toda a gente faz. Às vezes a gente não faz alguma renúncia, não paga um preço mais alto, não tomamos decisões sérias, fortes para Deus. A gente acha o preço alto para Deus, mas na vida a gente toma. Eu estava me lembrando aqui, quantos jovens não saem de casa e vão sofrer em cidade grande, vão passar fome para conseguir alguma coisa na vida? É verdade ou não é? Quantos jovens vão para o interior, para o exterior? Quantos pais fazem sacrifícios, irmãos, enormes? A gente, quando olha o que Moisés fez, o que Abraão fez, o preço que foi exigido para o jovem, a gente acha alto, mas é alto para Deus. A gente acaba fazendo isso sem perceber, não para Deus. Calma, ó, quando é para nós, ou naquilo que a nossa geração inculcou na nossa mente, plantou no nosso interior como prioridade para nós e para aquilo que a nossa geração passou para nós a ideia de prioridade, a gente rompe nossos próprios limites. A gente vai sim no nível do sacrifício. Consegue entender o que eu estou dizendo? A gente não faz para Deus porque para a nossa geração ela não passou isso para nós. Essa geração recebeu esse conhecimento, essa geração bíblica, eles receberam esse nível de entendimento e por isso que romperam. E a gente acaba rompendo, não para Deus, porque a geração colocou em nós, para nós, e para aquilo que a geração definiu como prioridade, como coisa de valor, nos expomos, nós quebramos limites, nós superamos a nós mesmos para chegar lá. É verdade ou não? Preste atenção. Nós suportamos situações difíceis no serviço, fadigas, passamos coisas terríveis para trabalhar, para estudar. Por isso que a Bíblia diz: comemos o pão das dores. Suportamos ou não suportamos? Rompemos com sono, enfrentamos medo, que às vezes moramos em lugar distante, que é perigoso, mas a gente dá um jeitinho. Ai meu Deus, me ajuda, me ajuda. Foi assaltado às 5 horas da manhã, mas no outro serviço estava dando um jeito de ir. É verdade ou não? Sim ou não? A gente enfrenta medo. Talvez não enfrentaríamos a perseguição que os cristãos enfrentaram, mas a gente enfrenta perseguições no serviço, principalmente se ele estiver dando um leitinho bom, um retorno bom. É verdade ou não? E chega em casa, se pensar, a mulher diz, ou o marido diz logo assim: meu filho, mas suporta, a gente precisa disso aí, aguenta. Quantas vezes eu cheguei em casa atribulada, eu pedi para sair de lá, a mulher dizia assim: aguenta, meu filho, aguenta. Aquilo que a geração impõe para nós como prioridade, ou para nós, a gente vai nesse limite. A gente vira um Abraão, a gente vira um Moisés. É ou não é verdade? A gente se dispõe a grandes esforços. Eu me lembro que uma vez eu era jovem mais novo, né? Continuo sendo jovem. E eu brinquei e fiquei de recuperação. E eu preguei uma pressão doida, um monte de matéria. Há anos que eu brinquei e deixei de estudar. E eu preguei uma pressão tão grande lá em casa. Eu era jovem, morava na Ivá Saldanha. Foi pressão doida que eu tinha que passar. Eu me lembro que eu me trancava num quartinho e eu botava uma garrafa de café, que morava uma mulher, uma senhora com a gente, e eu amanheci o dia estudando. Aí passei em tudinho, não fiquei reprovado, porque a pressão era grande se eu ficasse reprovado. Foi um ano que eu brinquei, mas esqueci sono, esqueci tudo e fui-me embora e venci. A gente rompe o limite, a gente renuncia para concurso.
Vocês já ouviram falar de anorexia? Quem já ouviu falar? Agora pega um pouquinho de café. Quem já ouviu falar de anorexia? Você sabia que no nosso país já tem até lei que proíbe que as modelos tem que ter um padrão mínimo, não pode, porque muitas morreram. Para se encaixar no padrão Gisele Bündchen, aí diz o nome das famosas aí, magrinha, aquelas secas, as secas famosas, os verdadeiros esqueletos ambulantes. As mulheres saem na passarela, chega um jogo de osso, fica assim. É verdade ou não é? Para se encaixar, deixa de comer, faz ginástica. Um dia desse, tem um tempo que eu vi um na passarela, caiu, desmaiou, olha de fome. Rompe ou não rompe o limite? Vai ou não vai além? Para aquilo que nos interessa e para aquilo que a geração nossa estabeleceu como prioridade, como coisa de valor. Aí vira um Abraão, entrega tudo, até a alma. Tem cantor que quer ficar famoso, ou cantora, aparece um catimbozeiro e diz: olha, é o seguinte, tu tem que ir comigo no cemitério, meia-noite, que nós vamos abrir uma cova. Ele está um defunto de 1 mês, imagina como ele está fresquinho, de 10 dias, de 7 dias, e nós vamos comer um pedacinho do cérebro. E ela para comer em casa e tu vai ter que beber um pouquinho de sangue. Mas é para fazer sucesso? Que dia é? Ai, meu Jesus, me ajuda, me ajuda. Jesus, me ajuda. Vai comer cérebro, vai beber sangue, vai se expor e vai se submeter às piores coisas, para aquilo que a nossa geração estabeleceu como coisa de valor para alcançar. Sabe por que a gente não faz para Deus? Porque para a nossa geração, foi falado já aqui, as coisas de Deus não têm valor. A questão de dar o filho que Abraão deu, como Abraão entregou pela fé, a questão de renunciar ao que Moisés renunciou, não estava nele ser um grande homem, mas de ter interiorizado verdades que a nossa geração não consegue interiorizar. Ele viu como coisa de muito valor, por isso que se submeteu. E tu pensa que a Bíblia, em nenhum momento a Bíblia diz que ele ficou com saudade. Ele tinha prazer de viver para Deus e sofrer pela causa de Cristo. Está lá, está dito isso, pelo prazer de sofrer pela causa e da dia de Cristo, porque era a causa de Cristo. É verdade ou não? Aí vem um texto que outro dia eu comentei com uma pessoa. Abra sua Bíblia em Lucas 16. Lucas 16, 8. Como é que está escrito aí? Vocês estão entendendo? Vocês entendendo? A parábola é um camarada que era administrador de um rei, de um dono de uma propriedade. Era de um rei? Olha aí, se era de um rei, ou era de um dono de uma propriedade. Como é que diz aí a parábola? De um homem rico. E aí, um certo momento, o dono descobriu que ele estava com trambicagem. Ouviu falar, denunciaram que ele estava fazendo coisa errada. O administrador da propriedade, ele chamou o administrador e disse: olha, eu estou ouvindo falar que tu não é mais honesto, então arruma aí, te organiza, que tu vai ser demitido, vou te botar para a rua. Aí ele ficou preocupado, não negou, porque certamente o dono da propriedade tinha provas e já estava decidido: arruma as coisas, põe em ordem o que tem aí na fazenda, na propriedade, e tu vai para a rua. Aí ele ficou preocupado, ele disse: bom, eu estou sendo demitido, para a roça eu não aguento mais trabalhar na lavoura, eu não sei fazer mais nada, o que eu vou fazer? Estou demitido, como é que eu vou viver? Então ele teve uma ideia. Agora eu vou dar meus números aqui, viu? Ele diz: olha, alguém devia ao patrão, e ele era administrador,
devia 10 barris, vamos dizer assim, de alguma coisa lá, de azeite, Aí ele chamava o camarada e dizia: quanto tu deve ao meu patrão? 100. Paga só 80. Vou fazer isso para ti. Aí o cara ficava alegre, pagava e ia-se embora. Chamava outro que devia, vamos dizer, 50 alguma coisa, paga só 20. Quando o patrão soube, o que ele queria? Ele queria ganhar favores, deixar portas abertas. Se um dia ele precisasse daquele camarada, ele ajudou. É claro que Jesus não está louvando a atitude dele, ele está errado. Primeiro ele deveria fazer o quê? Não ter roubado, ter sido fiel. E uma vez que ele errou, quando fosse confrontado pelo dono, ele deveria reconhecer, pedir perdão e pagar o preço, e não fazer aquilo. Mas Jesus vai contar a parábola e vai dizer: olha, o homem rico se admirou da atitude dele. Algumas versões vai dizer assim, da esperteza dele. E essa versão, que conforme a maioria leu, vai dizer da prudência dele. A prudência aí é como ele soube agir para alcançar seus objetivos. Como ele soube orquestrar, pensar numa maneira dele resolver a sua situação. Jesus não está elogiando o erro dele. Aí vem a palavra de Jesus, versículo 8, Os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz na sua geração. Na mesma geração, em cada geração, a palavra está dizendo que os filhos das trevas têm mais prudência do que os filhos da luz. Em que sentido ele está dizendo? Eles são mais espertos, sabem agir para alcançar seus objetivos, sabem se orquestrar, se organizar para poder alcançar aquilo que eles querem. O que os filhos das trevas querem? Eles sabem se organizar. O que os filhos da luz dizem que querem? Querem servir a Deus. E como servem? Quem está entendendo isso? Eles fazem as maracutais e chegam lá. O cara é o maior babão do mundo, mas consegue dinheiro, contrato, não sei o que. Eles usam as coisas deles, porque o objetivo deles está lá. Qual é o nosso objetivo? O que a gente professa? O que a gente diz que quer, afinal de contas? E como a gente faz para alcançar isso? Eu amo a Deus, eu quero que Deus me use. O que eu faço para Ele me usar? Eu quero ser abençoado por Deus. O que eu faço para Deus me abençoar? Como eu sou com Deus? Como eu vivo para Deus? Entende aí? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz na geração. Avançam, os filhos das trevas avançam para melhorar, para conseguir, para conquistar, para agradar. Eles estão fazendo. Você olha aí, outro dia eu estava olhando um senhor de idade, já quase 60 anos, desempregado, de paletó, com um computador conectado no aeroporto de São Paulo. E estava no aeroporto porque ele não tinha nem onde morar. E ele estava com o computador dele conectado na tomada. E alguém foi entrevistar ele. Vários jornais mostraram. Ele disse: eu estou aqui e vou ser o melhor. Eu vou alcançar. Estou desempregado, mas estou botando meu currículo. Quero ser o melhor na empresa. Quero fazer a empresa crescer. É assim que os filhos das trevas trabalham. Presta atenção. Eles têm meta de ser o melhor. Eles têm meta de conquistar. Estabelecem meta, planejamento. Eu estava outro dia assistindo lá em casa um Masterchef com a Franciane. Aí o camarada vai lá, apresenta lá um negócio lá. O que você veio fazer aqui? Eu vim ganhar. Qual o seu objetivo? Ser o melhor. Qual é o seu plano? Aquele avental. Quem já assistiu sabe, né? Que é o avental.
É assim que eles são. Olha a diferença para os filhos da luz. Olha a diferença para aqueles que dizem servir a Deus. A conversa. Às vezes a gente mais parece aquela galinha da Angola, né? Não é verdade? Qual é a cantiga da galinha da Angola? Qual é? Como é que tu tá, irmão? Irmão, só a misericórdia. Tô aí, não sei não. E aí? Não sei não, irmão, tô aí, né? Só vivo. Só a misericórdia. É assim. É a verdade ou não é, irmão? Isso. Jesus diz: os filhos das trevas, firme. Muitos deles não chegaram em lugar nenhum, mas chegam lá dizendo: ser o melhor, conquistar, ganhar um avental. Ainda tem outra. Se eles ouvirem um não, se eles ouvirem uma palavra de reprovação, irmão, e eu morro de vergonha de alguns. No MasterChef, o cara é cozinheiro de um restaurante famoso. Aí ele faz a comida. De vez em quando eu assisto lá em casa. Aí o Jacu, como é o nome dele lá, o Jacan, provar lá. Aí, deixa eu ver aqui. Está aqui a comida mais ruim do planeta. Falta cuspir. Aí quando termina o cara diz: mas no outro ano eu estou aqui. Diz ou não diz? No outro ano eu estou aqui e vou ganhar. Vai dizer para um filho da luz que ele está fazendo errado. Tu está perseguindo ele, não gosta dele, se zanga, sai murmurando. Os filhos das trevas dizem: é ruim. Outro dia chegou um gaúcho lá, tchê, uma faca na cintura. O cara disse: rapaz, tu não é nem cozinheiro, teu chimarrão nem presta. Diz que é gaúcho. Ele diz: ano que vem eu vou voltar aqui e vou te trazer um presente. Vou insistir. Os filhos da luz se zangam, se revoltam, vão embora da igreja, se chateia. Basta você dizer: tá, irmão, não tá bom. Não, você não é assim, você está errado. Você, pronto, já se zangou. É verdade ou não é? Diga comigo, é verdade ou não? Olha lá, nossa geração apenas não consegue romper para Deus, porque fomos bombardeados com mentiras malignas sobre o que é Deus para nós. A gente não rompe para Deus porque inculcaram em nós, até os que se dizem religiosos, evangélicos, gospel, cristão. Mas Rosane perguntou outro dia: cristão, um jogo de palavra, né? Por que que a gente não rompe? Porque nós somos bombardeados sobre o que é Deus para nós. É como dizer: Deus entende minha vida, afinal Ele aceita tudo que eu quero, tudo que eu penso. Para nossa geração, a gente anda e faz, vê o que quer e diz: Deus sabe, Deus me entende. Não é verdade? A gente é que nunca entende Deus, mas a gente diz que Deus entende. Eu disse que ia ler, né? O conceito de soberania, de que Deus é soberano, não cabe na mente da nossa geração. Nós não conseguimos lidar com Deus como um ser soberano, cuja vontade não se dobra diante da minha vontade, mas que a minha vontade é que deve se dobrar diante da dele. Consegue entender? Carregamos a ideia de que tudo gira ao nosso redor. Somos um verdadeiro sol, né? Tudo gira ao nosso redor para nos satisfazer, e Deus está ali para nos servir. Parece que é assim, que tudo que eu faço, ou onde eu vou, parece que tudo que existe, o universo gira em torno do ser humano, e que a gente é um verdadeiro sol. Porque quando não se faz algo para a gente, quando não tem um feedback do que a gente faz agradável, a gente se chateia. Mas tem mais. A nossa geração, Satanás plantou e bombardeou a gente, que quem está no centro não é Deus,
é o homem, e que tudo existe para nos agradar, e que nós não fomos chamados para viver para o seu inteiro agrado. Quem consegue entender? Sem perceber, as gerações foram colocando Deus no centro. Isso foi um processo lento, e hoje o centro de tudo, eu vou já te provar como é o ser humano da nossa geração. Olha, quais são as maiores festas de uma cidade? Os maiores festejos de uma cidade, quais são? Me diga aí. O maior festejo de uma cidade, alguém pode dizer? A maior festa? Carnaval. 7 de setembro, carnaval. Carnaval, vamos dizer o que carnaval festeja? A carne, o prazer carnal. O cara vai da prática fazer o que no carnaval? Se satisfazer. Quem está no centro? O homem. Mas tem cidade que a maior festa é o aniversário da cidade. Vê que não tem nada a ver com Deus. É o aniversário da cidade. Quem está lá na frente? O prefeito. E o povão e cachaça cai, e ficha. O prefeito vai com 500 milhões de fichas de cerveja no bolso, assim. Quem é o centro? O homem. Nada a ver com Deus. Ah, pastor, mas tem uma festa grande nas cidades, o Natal. Eu estava hoje orando e me veio isso, que é uma festa que tem caráter religioso. Das maiores é o Natal, é ou não é? Sábado de aleluia não existe mais, né, irmão? Nem se fala mais em sábado de aleluia. Eu tenho 47 anos, mas Davi, que o período da quaresma era um período quieto, e que sábado de aleluia era uma festa. Hoje não tem, ninguém nem se fala mais. Mas a festa religiosa mais conhecida, eu acho, que é o Natal. Natal se celebra o Jesus menino. E eu te pergunto, o Jesus menino manda em quem em nós? O Jesus menino faz o quê? Não se celebra o Jesus Deus, o Jesus Senhor. É o nascimento de Jesus. Já viu como é a festa? Tem alguma coisa a ver com celebração a Deus do Natal? Agora, muito bem, agora mora para dentro de casa. Qual é a maior festa das famílias hoje? Qual é? Na prática, quais são as maiores festas? Onde você vê festa de arromba, aniversário, celebra quem? A pessoa. Não é verdade? Ah, pastor, é alegria. É alegria. Mas essa alegria produz o que como fruto em ti? As festas do mundo também têm alegria. E produz o que? Percebe que não há como o diabo aos poucos tirou Deus e colocou o homem no centro. É verdade ou não? O Cristiano está afiado aí, né? Então, tudo gira em torno do homem. Vou mexer num tema que é meio complicado, mas vou mexer biblicamente. Casamento na Bíblia não tinha esse negócio de se agradar, de achar bonito. Havia um propósito das famílias. Casamento hoje, ela é linda, ele é lindo, eu gostei dela, eu gostei dele. Quem é que está no centro desse negócio? O meu gosto. Percebe isso? É o meu gosto. E nem às vezes se consulta propósitos de Deus. Não é geral. Sei que ainda tem gente casando buscando Deus na coisa. Quem consegue entender? O que eu faço no meu dia? O meu dia, o que é que eu faço? Se não está trabalhando, pode ver. A gente está procurando dentro do dia encaixar aquilo que a gente gosta. Nem que seja ficar sentado o dia todo na cadeira, mas é o que a gente gosta. Consegue perceber, sim ou não? Então, ó, tudo gira em torno do homem. O que sobra para Deus na nossa geração? Palavra, conversa, desculpa. Se encaixa perfeitamente o que Jesus disse, Mateus 16, 8 e 9. Não precisa abrir. Este povo me honra com os lábios, mas o coração longe de mim. Quem está entendendo aí? É verdade ou não é? Vou para o último ponto. A ideia de ser servo na nossa geração, a ideia de ser servo, que é escravo,
de Cristo é humilhante. Para a nossa geração, a ideia de ser servo, de ser pequeno, a ideia de João Batista é necessário que ele cresça e eu diminua. Isso não cabe mais na nossa geração. O camarada pode até trabalhar para Deus, mas ele quer um pouquinho de glória, porque se não reconhecer o trabalho dele, é verdade ou não? Isso esmaga o ego humano. Não cabe na filosofia de vida do homem moderno a ideia de ser servo. O homem moderno quer ser senhor, quer controlar, quer ser servido, e faz de tudo para alcançar as posições mais altas. Isso a preço, às vezes, de perder coisas espirituais que Deus julga como de maior valor. Quando o homem e mulher da nossa geração aceita a ideia de servir, isso só cabe na mente dele se tiver algumas reservas, se for dentro de suas próprias conveniências, como o jovem rico, que queria, mas não ao preço dado por Deus. Mas ele queria, ou não queria? Não foi ele que procurou Jesus? Sim ou não? Não ao preço dado por Deus, mas dentro da sua própria conveniência. Eu posso ser, olha onde chegou a nossa geração, escute isso. Eu posso ser o mais negligente, mas na minha visão, eu não aceito isso, que eu sou o negligente, que eu sou um turista, que eu não tenho compromisso com Deus. Eu não aceito. Na geração da nossa geração, pode ser o mais excelente, mas dentro de si ele não aceita. Não é, irmão, que alguém fala e ele rebate, não. É que o homem moderno, ele tem defesas, ele tem argumentos que ele não aceita, por isso que ele não rompe. Eu posso estar quebrando o mais sério e mais importante dos princípios, mas não consigo aplicar isso a mim. Não foi a razão do profeta chegar para Davi e contar uma história que uma outra pessoa estava fazendo para ele poder reconhecer que o cara estava errado? Porque se chega, aplica primeiro ele, talvez ele dissesse: não, mas eu fiz aquilo por causa disso, eu agi daquela forma por tal razão. Então Deus esperou ele condenar a atitude para depois dizer: pois era você. Porque o homem, sobretudo da nossa geração, por isso que Paulo disse que a nossa geração seriam tempos difíceis, trabalhosos. Porque os homens, Paulo diz aos romanos, seriam amantes de si mesmo. Então, eu posso estar fazendo o mesmo que o mundo faz, mas na minha mente, no meu coração, na minha visão, isso não entra. Eu não aceito. Quem está entendendo? Eu posso estar fazendo exatamente a mesma coisa, mas eu não aceito. Eu tenho desculpa, eu tenho argumentos. Eu posso estar como um louco, querendo ganhar o mundo, mas não aceito isso para mim. Isso aqui ele faz, mas eu não. Eu posso estar até pior, mas aquele eu não. Afinal, eu não aceito sofrer pelo Senhor. A nossa geração foi bombardeada com isso. Não cabe sofrer pelo Senhor, cabe sofrer por si e por seus propósitos, como nós falamos no início, né? Difícil é entender que a jumenta no cio, difícil entender que a jumenta no cio, correndo atrás dos seus próprios desejos, citada lá por Jeremias, difícil é entender que se aplica à nossa geração. E olha o que Deus vai dizer: você é uma jumenta, irmão. Você, não vou nem olhar para ninguém, vou só para o texto. Você é uma jumenta selvagem, que vive no sertão e fareja o vento.
ansiosa quando entra no cio. Ninguém é capaz de conter esse desejo que você tem. Os jumentos nem precisam te procurar, você corre atrás dele. Jesus disse aqui. Difícil é aplicar isso para nós, que a nossa geração é como uma jumenta num cio, correndo atrás da sua própria vontade. Diga para o teu irmão aí, tem coragem de dizer: deixa o profeta aí, deixa ele, olhe para cá. Diga para o teu irmão: cuidado, porque a gente, sem perceber, pode estar aqui nessa jumenta no cio, correndo atrás dos seus próprios desejos. Olha, mas isso aqui é Bíblia. Jeremias 2:24. É Bíblia ou não é? Aliás, olhe para cá. Aliás, olhe para cá. Eu posso nesse momento, olha, entenda. Aliás, eu posso nesse momento estar dando indiretas a pessoas cuja vida agora expressa exatamente isso tudo. Eu posso estar dando indireta, mas essas pessoas não aceitam como verdade. Por quê? Porque é uma indireta. Quem está entendendo? Pode a palavra dizer: eu sou essa jumenta aí, mas não aceita como verdade porque ele está dando uma indireta para mim. Que aqui ninguém nem parece com jumenta, irmão. Aqui todo mundo é ovelha. Amém? Glória a Deus. Olha, conceitos. Eu vou terminar. 3 linhas. Conceitos como sofrer por Cristo, passar por coisas ruins por causa dele e da sua obra. Nada disso cola com aquilo que enfiaram na nossa mente, na nossa cabeça. A teologia do triunfalismo. A ideia de esperar, suportar, de perder, de não estar muito bem, não cabe mais na mente dos servos de Deus da atualidade. Afinal, servimos o dono do ouro e da prata. Quem já ouviu essa frase? Eu sou filha do dono do ouro e da prata. E o Deus serviçal na mente da geração moderna, o Deus serviçal não pode demorar em vir me atender, porque senão já o questiono. Deixa ele aí, deixa o servo de Deus aí, ele está olhando para a cara de vocês para ver quem está prestando atenção, viu? Porque para a nossa geração, Deus não passa de um serviçal que está ali com aquele avental e bandeja na mão, só esperando o estalo do nosso dedo. E quando ele atrasa, a gente se decepciona com ele. É verdade ou não? Tem igreja que ainda diz assim: a nossa fé tem que funcionar. O camarada pede, tem que receber. Bota Deus na parede. Não é verdade? Perderam a vergonha. Mas sem a gente perceber, isso entrou. Como é que tu te sente quando tu está mal? Mesmo se tu estiver orando, buscando, se uma porta se fechar na tua cara, como é que tu te sente? Hein? Salmo, acho que é 66. Olhem aí se é o Salmo 66, que fala de cavalgar nas nossas costas. Cavalgou nas nossas costas. Quem achar me diz, que eu quero ver esse salmo aqui. Eu não sei se é 66 não. Criança no culto, a gente só pode intervir se ela estiver fazendo barulho. Mas se ele estiver quietinho, não estiver fazendo barulho, deixa ele lá. Ele está na casa de Deus. 66, 12. Olha o que vai dizer, versículo 8, Salmo 66, versículo 8 em diante. Eu vou ler, quem não abriu a Bíblia vai ouvir, Bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do louvor, seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos refinaste como se faz com a prata, tu nos deixastes cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas,
fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Fala de derrota. Fizeste o inimigo nos derrotar. O que é um inimigo? Pisar na cabeça, viu? Hein? Cavalgar na nossa cabeça, pisar na nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar, no final disso aí tudo, nos levaste para um lugar espaçoso. Aí fala de folga, de bênção, mas depois de um processo, né? Sim ou não? Tu consegue prestar atenção aqui sem tirar tua atenção? Olha lá. Então, ó, parece que não existe na parábola, não existe na Bíblia nada com respeito ao rico e ao mendigo, de um homem que mendigava à porta de um rico. Mendigava. E sabe o que ele comia, irmão? Quem pode dizer o que ele comia? Das migalhas que o patrão... Isso cabe na cabeça da nossa geração, irmão. Mas quando morreram, para onde foram? O rico e o que mendigava. Para onde foram os dois? Para onde foi o rico? Seja claro, para onde foi o rico? Inferno, sofrer, condenado. E para onde foi aquele pobre que mendigava e era doente? Para o céu, teve salvação. Deus está dizendo, isso não tem nada a ver. A condição social não tem nada a ver. Cor, status, emprego, dinheiro, não tem nada a ver. A gente, para ser bem claro aqui hoje, eu fico, irmão, horrorizado. Eu fico, irmão, vou usar palavras bonitas. É deplorável quando a gente assiste ainda preconceito. Nos Estados Unidos, uma nação tão desenvolvida que tem preconceito com cor. Tem nações que tem preconceito com status social porque o cara é pobre. Aqui no Brasil tinha um grupo que matava nordestino. É deplorável, é triste. Porque tanto homens negros, pobres, tanto índios, seja lá o que for, de caráter, de respeito, e brancos que não tem a menor vergonha na cara, e se vê isso todo dia, que não tem nada a ver com ter dinheiro, cor, ser baixo, ser alto, ser baixo, ter olho azul, branco, não tem nada a ver. Caráter é escolha. Você pode nascer na roça, você pode puxar o jumento na rua, pode ser gordo, tem nada a ver com escolha, com caráter. E ainda a gente é perseguido por causa dessas coisas, irmão. Isso é uma tristeza para o mundo moderno. Isso mostra que o mundo moderno não sabe de nada. O mundo moderno é uma criança, é um menino, não tem ideia de nada. Pessoas que se dizem grandes, famosas, afamadas, cultas, que ainda carregam essas coisas pequenas. É verdade ou não? Foi considerado o político de maior moral, ética, o político exemplo, Nelson Mandela. E ninguém aprende. Não é verdade? Ninguém aprende. Pobres aí na rua acham mala de dinheiro, saco de dinheiro e vão entregar na delegacia. E gente alguns que têm dinheiro estão arrancando dos pobres. Corrupção. E o cara morando na rua vai devolver dinheiro. Dá para analisar isso aí, não dá? Uma vergonha. É a nossa geração, porque não aprende com Deus. Porque o papai chama de sabido besta. Mas deixa eu terminar, né? Então, encerrando, não é possível que a nossa geração fique de fora do reino com tanto conhecimento. Não é possível que nós aqui, irmão, com tanta instrução que a gente recebe dia e noite, em tudo quanto é culto, de oração e reunião, tendo a Bíblia tão bem traduzida, com linguagens tão claras, e tendo a presença tão viva e real do Espírito de Deus, não é possível que a gente fique de fora.
Não é verdade? Olha o que Deus vai dizer, último texto, ó. Jesus vai dizer, mas eu vos digo, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa, à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E vocês, os filhos do reino, serão lançados fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Jesus estava dizendo, não podemos brincar, porque senão alguém vem lá de fora e vai se assentar, e nós, chamados por Deus, vamos ficar fora do reino. Agora tem uma palavra para encerrar. Se qualquer um de nós, sabendo o que nós devemos viver, e dermos as costas para esse chamado de Deus, mesmo que a gente não queira acreditar, aceitar, nós ficaremos de fora se a gente não tomar providência. Nós seremos excluídos, porque nós servimos a Deus que não olha segundo a aparência do homem, que não vê conforme nossos argumentos, que não se deixa levar para o choro, mas que vê aquilo que a gente decidiu viver e vai nos julgar conforme isso. Como disse Pedro, salvai-vos dessa geração perversa e doente, que não consegue ver Deus como Deus. Essa é minha homenagem ao nosso pastor. Sirvamos a Ele de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, e que tudo isso que essa geração aprendeu a dar a si, e aquilo que a geração estabeleceu como prioridade, a gente aprenda com os olhos de Deus a fazer isso para o seu inteiro agrado. Aqui a vida é passageira, mas logo logo, em mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará, e nós vamos entrar na eternidade com Ele.